tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje o nosso conteúdo da aula de História para as turmas do quarto ano em Acelera, já ia falar quarto e quinto, mas é quarto ano em Acelera, olha, tá maravilhoso. Vocês sabem que eu adoro falar sobre História, adoro falar sobre a nossa cultura. E o assunto é sobre afrodescendência. Então, olha, você senta aí e só fica escutando e vai tirando suas dúvidas com a professora Eli, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante da nossa aula de hoje. Seja muito bem-vinda, professora Eli. Obrigada, professora Sinara. Estamos aqui, aguardando a participação dos nossos estudantes, que estão um pouquinho sumidos, mas hoje apareceu aí o Aquiles, o Lucas. Estamos aguardando a participação dos nossos estudantes. Fica conectado aqui com a gente. Isso mesmo, hein? E para brilhantar um pouco mais a nossa aula, está aqui a Maria Helena. Seja muito bem-vinda. A gente também estava com saudade dela, não era, gente? Olha só, nossa intérprete maravilhosa. Então, vamos lá para a nossa temática sobre afrodescendência? Então, o que é um afrodescendente? E agora? O que será? É uma palavra grande. Pode estar lembrando aí, associando com alguma outra palavra que vocês conheçam. Está lembrando de alguma coisa aí? Vão dizendo aí para a professora Eli que ela vai dizendo aqui para a gente, tá? Então, gente, afrodescendência, olha aí, eu estou colocando um videozinho curto nessa minha tela. Será que vocês estão conseguindo associar? Estou dando dica, gente. Mais dica do que isso fica meio difícil, né? Eu vou ter que dar a resposta, que é o que eu vou dizer agora. Uma coisa que afrodescendente é o quê? Que descende da onde? Descende do continente africano. E um afrodescendente é um descendente de africano ou de africana, tá certo? Por que que essa aula é tão importante pra gente? Será que vocês estão lembrando que a gente já falou aqui quais foram os grupos que formaram o nosso país? Então, ó, já estão fazendo associação. Então, olha só. Só nas Américas há 200 milhões de pessoas que se denominam descendentes de africanos. E depois do continente africano, o Brasil é o lugar que mais tem afrodescendentes no mundo, gente. Olha só. E por que será que isso aconteceu? Será que essas pessoas vieram para cá, para o Brasil, porque elas queriam vir? Lembra que a gente já falou também dessa parte aqui da nossa história, né? Que essa parte não é muito legal, mas a gente sempre tem que lembrar do que foi que aconteceu. A gente não pode esquecer. Olha só, em decorrência do tráfico negreiro, entre meados do século XVI até a sua extinção em 1850, muitas pessoas da África foram trazidas ao Brasil em situação de escravidão. Essas pessoas, elas vinham forçadas para trabalhar aqui no Brasil. Tá? E aqui a gente observa justamente esse comércio triangular de pessoas escravizadas da África no Oceano Atlântico, que ficavam entre a África, que já está apontada ali, entre as Américas, que nesses dois pontos azuis, tá? Tem a América do Sul e tem a América do Norte, e também tem aquele pontinho lá em cima, que está ali, ó, mais verdinho que aquele azulzinho ali, ó, que é na Europa. Então, a gente tinha essas pessoas que vinham em situação de escravidão para trabalhar aqui no Brasil. E essas pessoas saíam da onde, professora Sinara? Da África, especificamente da onde? Lembra, gente, a África não é um país, a África é um continente. E nesse continente existem mais de 50 países. Existem várias divisões internas da África que, assim, foi bastante diferente durante toda a sua construção, como aqui no Brasil também. Aqui, a gente está vendo alguns pontos pretinhos, está vendo aqui, ó? Que era mais ou menos da onde as pessoas eram, como é que eu vou dizer? Elas eram capturadas e elas eram comercializadas. Veja só que situação. E aqui nessa parte laranjinha e nessa parte amarelinha era onde se tinha essa grande concentração do que acontecia com essas pessoas, que elas eram presas e capturadas para isso. Então, no período do tráfico negreiro, foram trazidos ao Brasil de 4 a 5 milhões de africanos em condição de escravos. E isso é um fato que a gente não pode esquecer. Infelizmente, isso aconteceu e cabe a nós até hoje tentar, né, amenizar o que foi que a gente fez com essa população. Por isso que a gente tem muitas políticas voltadas para essas pessoas. Mas vamos falar de uma coisa boa?
pelo menos isso, já que eles vieram para cá, eles trouxeram o quê? Eles trouxeram a sua cultura. E isso só fez crescer cada vez mais a nossa cultura aqui no Brasil. Então, o que foi que eles trouxeram aqui para o Brasil? Será que vocês sabem alguma manifestação cultural que venha da África ou que tenha descendência africana? Eles falaram alguma coisa, professora Eli, sobre o conteúdo? Não, eles estão aí, deve estar prestando atenção ao conteúdo da aula de hoje, hein? Então, gente, olha só. O que foi que eles trouxeram? Eles trouxeram várias influências da sua cultura de lá e formaram aqui elementos que compõem até hoje a nossa cultura. Olha só que bonito esse penteado aqui. Eu acho belíssimo essas trancinhas aqui que o pessoal faz no cabelo. Hoje em dia eu fico muito feliz de ver que esse estilo do cabelo, que vem muito da cultura afro, está sendo cada vez mais utilizada pelas pessoas. As pessoas estão sabendo que tem que ser respeitado e estão respeitando, que é o importante, tá? E a gente vê muitas pessoas fazendo esses penteados diferentes, assim, ó, com tranças, tá vendo? Mas, infelizmente, o que foi que aconteceu? Sofreu muito preconceito. E era considerado o quê? Primitivo, selvagem pelos europeus. Essa cultura deles de se arrumarem de uma forma diferente da que eles estavam habituadas. Então, essas tranças, antigamente as pessoas achavam feias. Olha só que absurdo. Achavam horríveis, não gostavam, mas hoje em dia viram que é uma coisa linda, maravilhosa e várias pessoas querem fazer no cabelo. Eu já tive muitos estudantes que adoravam fazer essas trancinhas. Eu tinha uma aluna chamada Sara, professora ali, que ela chegava com os cabelos todo rosa, cheio das trancinhas. Era um espetáculo à parte. Quando ela chegava, todas as alunas ficavam lá, ó, só paparicando, olhando o cabelo. Era muito fofo. Então, depois da abolição da escravatura, em 1888, o pensamento em relação à cultura africana tem se modificado. Felizmente, né, gente? Já estava na hora. A presença da cultura africana ajudou a construir a base dos atuais costumes e tradições dos brasileiros. Está presente em todas as formas que compõem a identidade cultural nacional, como a dança, música, culinária, religião, folclore e entre outras coisas. Tudo que você possa imaginar tem o dedinho. Olha só, a culinária. Ai, minha gente, comida. Essa aula aqui é para a professora Kedma e para a professora Casey, que amam falar de comida. Gente, olha só que maravilha que veio lá da África pra gente. Ó, um inhame. Vocês gostam do inhamezinho de manhã cedo? Olha aí, a minha produção já está dizendo que gosta. Você gosta, professora Eli, do inhamezinho? Gosto. Inhamezinho? Adoro. O snackzinho de inhame, aquele cortadinho assim, o pessoal bota pra assar. Olha, fica uma delícia. Também tem o angu. Angu eu já não sou muito fã, não. Porque eu não gosto de milho doce. Eu gosto de milho mais salgadinho. Mas tem gente, olha, que adora essa iguaria aqui. Na minha produção também gosta. Eu quero saber o que minha produção não gosta. Mas tudo bem. Temos agora o vatapá. Adoro vatapá. Pense numa coisa gostosa. E o leite de coco, que a gente pode fazer vários doces maravilhosos com o leite do coco. O coco em si já é maravilhoso, né? Mas o leite de coco, ai gente, eu tô ficando com fome nessa aula aqui, mas vamos continuar. Olha só. E as palavras? Muitas palavras vieram com as pessoas que vieram para cá. Então, era comum a gente ficar utilizando termos que vieram dessas pessoas e eles ficaram populares entre a gente. Entre esses termos eu tenho o quê? Quitanda. O que é uma quitanda? É aquele local, aquela merceariazinha que tem uma coisinha, uma coisa. Geralmente aqui é o quê? São verduras e frutas. Eu tenho o quê? O fubá é o milho processado que a gente come, né? Algumas pessoas chamam por outro nome. Mas o fubá, aqui eu tenho a massa do fubá. Cuíca. Cuíca é um instrumento de percussão muito utilizado principalmente pelas escolas de samba. E eu também tenho o cafuné. Quem não gosta de um cafunézinho, né? Aquele negocinho assim na cabeça, gostosinho, carinhozinho, né? Aí é um cafuné. Essas palavras que a gente fala são palavras de origem
africana. E também a gente tem uma outra coisa maravilhosa que é a religião. As culturas afros têm religiões belíssimas, gente. E, infelizmente, olha só, a gente tem aquele problema ainda de preconceito, né? Mas com o tempo a gente está melhorando. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas culturas afros, essas bases religiosas dele? Olha só, são aquelas que têm origem nas tradições dos negros africanos, trazido para o Brasil como escravos. No início, sempre sofrendo preconceito, por várias décadas, no meio do século XX, mais ou menos, passaram a ser aceitas. E isso se deu porque várias pessoas que tinham notoriedade aqui no Brasil começaram a dizer que faziam parte dessa religião. Então as pessoas começaram a observar e olhar com outros olhos e entender que todas as religiões têm que ser respeitadas, independente do credo da pessoa. E essas crenças possuem maior ou menor grau de influência europeia e de indígena e nascem da cultura de diversas etnias africanas, como os iorubás, os lundas e os axantes. Lembra que eu falei para vocês que a África é um continente, gente, enorme. Porque o Brasil, apesar de ser um país muito grande, ele não é um continente, ele é um país. E a África, ela é um continente que tem vários países ali dentro. E nas nossas próximas aulas sobre afrodescendência, vou falar um pouco mais sobre a África para vocês e da influência dela, para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que funciona aí, tá certo? Ficou com uma dúvida, tem alguma curiosidade? Vai perguntando para a professora Eli, não é, professora Eli? Isso mesmo, estou aqui aguardando, estou vendo que tem alguns estudantes, acho que eles estão prestando atenção aí nas curiosidades da aula. É verdade, porque não é uma aula que a gente tem muito hábito de falar e muito hábito de ouvir, né? Então, a gente está falando muito sobre a história, a gente fala muito de como foi que eles chegaram, mas não fala muito da sua influência, que é importante a gente entender. Então, voltando um pouco à religião aqui, de matriz africana, como a gente fala, as mais conhecidas são o candomblé e a umbanda, mas também existem outras, tá certo? E vamos falar agora de música? Quem é que não gosta dessa música, desses tambores aí, hein? Eu adoro, eu trago sempre para vocês, que é bom a gente ouvir essa sonoridade, que lembra o carnaval, que lembra as nossas manifestações culturais. Quer ver o povo aí, dançando, se divertindo? Vai lá no nosso QR Code, vocês podem ver esse vídeo completinho aqui, maravilhoso, que a gente está vendo, olha só, os percussionistas, todos lindos. Aí tem a calunga, olha só, que a gente vê a alegria do nosso povo. E outra coisa, a gente vê a miscigenação também. Tem pessoas aí, gente, de todas as cores e de todos os credos, tá certo? Então, essa música aqui que a gente está ouvindo, que eu adoro, é o maracatu. Maracatu, olha, está diretamente ligado com a cultura afro, não tem nem como dizer. Mas o que? O jongo, esse é diferente, olha só. Eita, já parou? Foi tão rapidinho? É porque esse tá bem curtinho mesmo, que a gente não pode botar muito tempo, infelizmente, gente. Mas o jongo, ele é bem legal. Ele é também uma música, a gente tem a música, a gente tem a pessoa dançando. Ela lembra um pouco um coco, mas só que a sonoridade é um pouco diferente. E também tem esse aqui, o lundu. Olha só como é esse. Cadê? Não tá passando não a partezinha da dança? Ah, tá ali, olha só os meninos dançando. É porque, infelizmente, os vídeos, né, professora Eli, a gente bota tempo curtinho, não dá nem pra gente prestar atenção direito. Mas se a gente observar aqui, a gente vai ver, as meninas... Eita, apertei demais. Mas os nossos estudantes, eles também podem pesquisar. Claro, porque faz parte, né, dessa nossa aula, justamente, a pesquisa. Então, gente, no Lundum a gente vê o quê? As meninas com essa saia longa, de chita, aí elas ficam toda enfeitada. Os meninos já estão um pouquinho diferentes das meninas, olha. Eles já estão com as roupas mais neutras, mas as meninas estão com aquelas roupas que lembram bastante a chita, que é muito conhecida aqui pela gente. Quem é que não tem uma roupinha de chita, ou quem é que nunca saiu fantasiado com a roupinha de chita? Ou então tem um enfeitinho na sua casa de chita.
Você não tem, não? Não tem problema não, mas é porque tem muita gente que acha muito bonito e tem muita coisa com chita. E outra coisa que eu já trouxe aqui para vocês, brincadeiras africanas. Vocês já viram essa daqui? Essa daqui é maravilhosa, essa aqui é a brincadeira da garrafa. Eu deixei essa aqui pro final para vocês brincarem aí com seus colegas. O que é que consiste essa brincadeira? São duas equipes, certo? Uma vai ficar no centro, que a gente está vendo aqui, ó, enchendo a garrafa. Ela enche a garrafa com areia e seca essa garrafa. A obrigação dela é fazer isso. Enquanto essas pessoas que estão de fora, de vermelho, que a gente está vendo, ó, estão jogando a bolinha, ó, para um lado e para o outro. Por quê? Porque ele tem que acertar as pessoas que estão, ó, no centro enchendo a garrafinha. Quando ele acerta essa pessoa tem que sair. Ganha a brincadeira quem conseguir passar mais tempo ali, ó, enchendo a garrafinha. Já viu essa brincadeira? Já viu essa brincadeira, professora Eli? Não, essa eu não conhecia. Essa é bem legal, não é? Então, diferente. gente, tenta aí fazer com seus colegas. Chama pelo menos 3 pessoas para brincar em cada equipe e vai ser o seguinte, pega uma bolinha, se possível aquelas bolinhas, faz uma bolinha de papel, papelão, ou de papel jornal, enrola, amarra ali com a fitinha e vai ficar assim. Decide quem é que fica primeiro no centro e quem é que vai ficar do lado de fora. E quando vocês fizerem essa divisão, lembra que tem que deixar um espaço de um lado para o outro para poder o time adversário jogar essa bolinha. Não pode ser muito perto, mas também não pode ser muito longe. E vocês vão lá participando dessa brincadeira. Conta pra gente se vocês conseguirem fazer essa brincadeira aí, porque eu preciso ver. Melhor, a gente precisa ir gravar vocês fazendo essa brincadeira, porque depois que eu descobri, eu fiquei com saudade dos meus estudantes, porque eu ia brincar com elas. É muito legal. Imaginou? Faz aí, conta pra gente. E olha só, essa brincadeira, como eu já falei aqui para vocês, também tem, ó, a descrição, se você quiser. Aqui está dizendo que o grupo pode ter de 3 até 8 pessoas. Mas dependendo do espaço e das pessoas que querem brincar, vocês podem adaptar, tá certo? Ah, e não esquece que vai ter que ter uma garrafinha para cada um poder estar enchendo, tá? Então, aqui estou explicando, mas eu já falei tanto, então eu já vou passando aqui, tá certo? Porque o tempo da nossa aula, professora Eli, já está acabando. Olha só que pena. Nosso dia letivo hoje foi bem rápido. As aulas passam muito rápido. E essa aula, principalmente, tem tanto conteúdo ainda para se aprender. Pois é verdade. Mas a gente não pode esquecer, antes de finalizar a aula, olha só, que é importante lembrar que todos os povos são importantes para a nossa nação. A gente tem que parar com essa coisa que a gente fica ouvindo aí de pessoas que se acham melhor por causa do seu tom de pele. Tom de pele não influencia no nosso caráter e na nossa sociedade. O que influencia é o trabalho, é o estudo, é os bons modos e é isso que a gente sempre tem que perpetuar, tá? A gente tem que ser grato pelas pessoas que chegaram e construíram a nossa nação. E sabendo disso, vamos estudar, hein? Tá chegando o final do ano e vocês têm, ó, que caprichar nos estudos aí. Então, vou agradecer a professora Eli pela participação. Obrigada, professora Sinara. E aguardando um próximo momento e a participação dos nossos estudantes aí do 4º ano. Isso mesmo. E lembrando como a professora Eli, olha, a tarefinha de casa de vocês é, vocês conhecem outras manifestações culturais que tenham base africana? Se conhecem ou se não conhecem, vão pesquisar e vão discutir aí com os colegas de vocês. E gostaram dessa temática? Olha, corre lá na árvore do livro, que tem vários livros sobre a cultura africana. E não sai daí que tá chegando a aula do 5º ano, tá certo? Então, ó, um beijo grande para vocês e até a próxima aula.